O volume misto foi introduzido por Minkowski no início do século XX em conexão com alguns resultados de teoria dos números, mas também com uma desigualdade geométrica. A desigualdade geométrica mede algumas grandezas ligadas a um corpo convexo. Um corpo convexo é um conjunto convexo com interior e limitado. Então, não é os casos degenerados seriam um objeto convexo num plano. Não, aqui tem que ter um interior e um objeto convexo infinito. Corpos convexos são interseções de semi-espaços e então ainda temos essas duas restrições. Então, seja A um corpo convexo, a desigualdade de Steiner diz que o volume da soma com B3. B3 é a bola unitária no espaço euclidiano, de dimensão 3. O 3 vem da dimensão. Então, vou somar esses dois objetos. Que a soma é o conjunto da soma dos pontos. Isso também é conhecido como soma de Minkowski. E multiplicar, bom, eu estou multiplicando todos os pontos da bola por epsilon, então isso se transforma numa bola de raio epsilon. Então, temos um corpo convexo, estamos somando um epsilon, é algo parecido a derivar o corpo convexo. E sai uma expansão parece a de Taylor, mas não é. Vamos ter o volume de A, mais a superfície vezes epsilon, mais curvatura vezes epsilon ao quadrado, mais 4/3 de π, esqueci de escrever aqui, volume de B3. Tá? Aqui então eu tenho a superfície da borda e aqui a curvatura média total também da borda. Vamos assumir, para não complicar a discussão, que a fronteira desse corpo convexo é suave. Então, superfície, bom, não tem mistério para vocês. E curvatura, vocês lembram de curvatura de curvas? Chegaram a fazer geometria de superfícies? A geometria de superfícies, na geometria de superfícies se define a segunda forma quadrática, símbolos de Christoffel, e uma matriz de curvatura que tem duas curvaturas principais. A curvatura de Gauss é o produto das curvaturas principais. Aqui estou falando da curvatura média, que é a média ou a soma das curvaturas principais. Então, isso é a expansão de Taylor, se vocês quiserem, do conjunto convexo A. E acaba aí. Então, acaba no último termo, que só podia ser o volume. Essa parte daqui é relativamente fácil de visualizar. Dado o corpo convexo, vamos desenhar aqui um corpo convexo. A cada ponto eu somo uma bolinha de raio epsilon. Então eu estou definindo uma espécie de calota em torno da fronteira, e essa calota tem raio 2 epsilon, e por isso depois, quando a gente for fazer as contas,
a superfície vai dar S vezes epsilon, uma parte da calota está fora e outra está dentro do corpo convexo, por isso o fator é epsilon e não epsilon ao quadrado. Então, eu considero que essa é a primeira e mais clássica manifestação do volume misto e preciso então dizer para vocês o que é o volume misto e aonde que ele está aí dentro. O volume misto é uma generalização do volume ordinário. E agora vou passar para a dimensão n. Então, vou definir o volume misto, que eu vou utilizar aqui o símbolo V, que se aplica a uma tupla de conjuntos convexos. Tá? Eu estou em dimensão n, eu preciso aqui de n argumentos. Cada um deles é um conjunto convexo. E vamos definir logo como derivada enésima em relação a variáveis T1, T2 até Tn do volume da combinação linear de T1 A1 mais Tn AN. Tá? Então, os TI são variáveis reais positivas. Antes de você perguntar, vou completar a equação. Então, os TIs são maiores ou iguais do que zero. Eu vou restringir aqui a T1 igual, etc., igual Tn igual a zero, porque quero o limite quando T vai para zero. E vamos colocar um fator aqui de normalização, 1 sobre fatorial n. Você tem uma pergunta? A desigualdade de Steiner é desigualdade ali? Perdão, errei feio. Igualdade de Steiner. Outra pergunta, professor. Sim. Esses A's são conjuntos convexos ou corpos convexos? São corpos convexos, mas isso vale para conjuntos convexos limitados também. Notem o caso particular: se todos esses convexos estiverem contidos em um hiperplano, o volume daqui vai ser sempre zero e, portanto, vamos ter apenas zero aqui dentro. Então, a primeira propriedade notável deste objeto é que é uma generalização do volume, no sentido que volume de A com ele mesmo n vezes, vou escrever aqui em detalhes, n de T1 de Tn, então é o volume de A vezes a soma dos T's, T1 mais Tn, n volume de A, ou seja, é o próprio volume. Tá? Então recuperamos o volume ordinário. Além disso, temos mais propriedades. Esse operador é multilinear. Para eu falar de multilinear, tenho que dizer que é a estrutura linear. Nós podemos somar conjuntos convexos. Então, se eu substituo aqui A1 por B mais C, eu vou obter, depois de passar pela definição e de quebrar tudo, eu vou obter o volume misto de B a 2 a N mais volume misto de C a 2 a N. E se eu multiplicar algum desses argumentos por
um número real positivo, vou também eventualmente aumentar o volume. Se for negativo, não sei, ninguém faz, não vou arriscar essa generalização. Então, vamos agora substituir essa fórmula aqui dentro. Então, eu posso escrever o volume de A mais epsilon B ao cubo como sendo igual a V de A mais epsilon B3 A mais epsilon B3 A mais epsilon vezes a bola unitária. E o volume misto é multilinear, é linear em cada uma das variáveis. Além disso, é simétrico. Então, eu posso expandir e recupero o volume de A mais 3 epsilon volume de A B, que é um objeto bem interessante, mais 3 epsilon volume de A B3 mais, aliás, é o volume misto, é o V, aqui também é V de B3. Então aqui eu recuperei exatamente 4/3 de π R cubo. Aqui não errei de novo aqui. Então, por favor, aqui eu errei, não era o volume, 4π de epsilon ao cubo, que é o volume da bola. E aqui nesses objetos, bom, se expandimos isso daqui, recuperamos a superfície. Superfície é volume misto, eu tenho ainda aqui esse fator de 3. Tá, então, essa é a desigualdade mais clássica, mais antiga, mas temos outras. Por exemplo, se A e B são corpos convexos, o volume de A mais B, digamos que a gente queira estimar o volume da soma em função do volume de A e do volume de B. Brun e Minkowski chegaram à conclusão, isso é um teorema, aqui 1 sobre n, vamos comparar isso com isso aqui, é 1 sobre n mais 1 sobre n, e aqui o que vocês preferem? Menor, maior, menor ou igual, maior ou igual? Menor ou igual? Quem quer menor ou igual? A maioria quer menor ou igual. Eu também gostaria de que fosse menor ou igual. É maior ou igual, e essa é a desigualdade de Brun. Minkowski. Isso segue de uma outra desigualdade devida a Alexandrov, e
Fenchel, que vê aqui. Aqui eu vou usar uma notação um pouquinho diferente. Eu vou pegar o corpo convexo e vou repetir K vezes. Vou escrever assim. E B N menos K vezes. Tá? Então, agora eu vou comparar com os volumes respectivos de A e de B. Então aqui eu tenho um K. Esse aqui é o volume ordinário, seria o volume misto de N cópias. Bom, aqui eu vou botar K sobre N, aqui N menos K sobre N, e essa é a desigualdade de Alexandrov-Fenchel. Apareceu o volume misto aqui dentro. Se acreditamos nessa desigualdade, podemos então reescrever aqui em cima. Então vou botar aqui AF implica que o volume de A mais B é o volume misto de A mais B, A mais B. Tá? Aqui nós já vimos que a generalização. Ali na desigualdade da medição da Fenchel, do lado direito é uma multiplicação, volume A, K sobre N, vezes volume B. Sim. Sim. E se não fosse uma multiplicação, a próxima etapa iria falhar de maneira miserável, porque o que vocês veem aqui é um operador multilinear. E quando vocês veem um operador multilinear, uma das primeiras coisas a tentar fazer é expandir tudo. Então aqui temos o somatório de N binomial K vezes V de A. Aqui vou botar assim, vou botar A, K, B, N menos K, então são K cópias e N menos K cópias, multiplicado pelo coeficiente binomial. Então somamos de K igual a 1 até N. E bom, agora vamos utilizar a desigualdade de Alexandrov-Fenchel para fazer isso aqui maior ou igual do que o somatório de K igual a 1 até N, binomial N, K, e eu vou então aqui copiar o volume de A. Então a potência K sobre N, volume de B, potência N menos K sobre N. E agora isso eu preciso colocar em função do lado direito da equação de Brun-Minkowski.
mas aqui eu tenho uma expressão que eu posso aproveitar como volume de A mais volume de B, 1 sobre N e 1 sobre N, a potência N. E o que eu tinha que provar era que o lado esquerdo, a potência 1 sobre N, é igual ao lado direito, a potência 1 sobre N. Eu tenho isso, é só tirar a raiz enésima que recuperamos a desigualdade de Brun-Minkowski. Também gostaria de escrever a desigualdade isoperimétrica como uma das manifestações do volume misto, porque segue diretamente de Brun-Minkowski. Vamos escrever aqui desigualdade isoperimétrica que aqui o volume de A. Então, a desigualdade isoperimétrica relaciona o volume com a área com o perímetro na geometria plana e o volume com a superfície em geometria espacial e de dimensão alta. Então, vamos escrever aqui que volume de A, eu vou fazer isso para evitar confusão, vou escrever isso n-1 vezes, e aqui eu vou colocar B3 para recuperar a área, a superfície. Então isso daqui vai me dar a superfície. Tem um fator de n, mas essencialmente isso daqui vai dar a superfície, o n vezes 1 sobre n, a superfície de A. E vamos então agora de Brun-Minkowski então agora K é igual a n-1. Aqui eu tenho um fator de n. Vocês conseguem enxergar por que isso aqui é igual a isso aqui com B substituído por Bn? Não? Então vamos fazer de novo. Se eu quero a superfície, vou pegar aqui, eu vou fazer V de A mais epsilon B3 A mais epsilon B3. E estou interessado no primeiro termo, no termo de ordem epsilon. Então, a expansão disso daqui vai ser o volume de A mais epsilon vezes a superfície da fronteira de A, mais os termos de ordem maior, mais a superfície da fronteira. É uma soma de n termos iguais a esse daqui, que são as permutações possíveis. Então, por isso, obtemos que isso é igual a isso. Agora, aqui eu tenho a bola de raio N, que é também meu B lá em cima. E isso é maior ou igual, estamos
Perdão, eu não estou usando Brun-Minkowski, estou usando Alexandrov Fenchel diretamente. Não lembro se falei que era Brun-Minkowski, não é. Então aqui vamos ter maior ou igual do que o volume de A. Vamos elevar tudo aqui. Não, peraí. V de A. B, está certo? Então AK N menos 1 sobre N. E o volume de Bn 1 sobre N. Então, qual é o maior volume possível? Ou melhor, qual é a maior área possível para um corpo em dimensão 3? Pergunta para vocês. Sim, você tem uma certa massa em dimensão 3 e quer diminuir ao máximo um certo volume, quer diminuir ao máximo a superfície. Vai ser uma esfera, mas por quê? Então, aqui eu estou falando de volume. Então aqui eu vou ter 4 terços de π. Eu peguei a bola de raio 1. Então é 4 terços de π. À esquerda. Isso aqui, então meu N é igual a 3. 1 terço. Do lado de cá, vamos ter o volume de A. E vamos ter isso a potência, eu falei que N era igual a 3, isso aqui vai ser 2 terços. Do lado de cá temos N, então é 3 vezes S. A superfície é sempre maior ou igual do que isso. Vamos assumir, já não precisamos nos preocupar com detalhes hoje, que a igualdade é atingida. Então, se a igualdade for atingida, vamos ter que esse, então aqui o mínimo de S então vai ser o volume, a potência 2 terços, 4 terços de π, 1 terço, e falta, estou esquecendo de alguma coisa, falta o valor de N, falta esse 3. Então vamos simplificar as contas e assumir que o volume do nosso objeto é 4 terços de π. Tá? Então, se o volume é 4 terços de π, aqui no numerador temos 4 terços e tem algo estranho aqui, mas vamos 4 terços de π. E isso era, eu acho que aqui eu tinha aqui eu tinha 1 terço de S. Tá? Existem N possíveis ordenações desses argumentos e a superfície é a soma disso tudo. Então aqui o que eu tinha era 1 terço.
Então aqui no mínimo da superfície, eu, em vez de dividir, eu tinha que multiplicar. Então aqui é 3 vezes 4 terços de π, que é 4π, que é exatamente a área da esfera de raio 1. Então saiu daí essa desigualdade. E agora, bom, vou dar um salto no tempo. Vamos agora para os anos 80, quando um assunto interessante de pesquisa era estimar o número de zeros de sistemas de polinômios. E esse problema apareceu no seminário, acho que era no seminário Arnold de Moscou, mas antes de fazer isso, vou escrever aqui f de x, um polinômio, um sistema de polinômios. O que é um sistema de polinômios? É uma soma de coeficientes. Vou indexar os coeficientes por índices que estão em algum conjunto A, finito, inteiro, e vamos multiplicar por x elevado a A, onde eu escrevo x elevado a A como x1 a 1, x2 a 2, xn a n. Tá? Isso aqui é um polinômio. Em dimensão n, isso vai definir uma superfície. Se quisermos ter algum tipo de solução isolada, precisamos de n cópias. E aí fica um pouquinho mais complicado. Um sistema de polinômios, vou botar aqui esse símbolo, ou melhor, vou escrever aqui fi de x, fi a, e vou escrever que i vai de 1 até n. Isso aqui é um sistema de polinômios. O teorema de Bézout diz que o maior número possível de soluções isoladas sobre os números complexos é o produto dos graus. O teorema provado na ocasião, teorema de Bernstein, diz que o número, e aqui eu tenho várias opções a seguir. Então, o mais simples seria dizer o maior número possível de soluções isoladas, mas o teorema é mais forte, então vou dizer o número genérico de soluções disso aqui. Vamos chamar isso aqui de estrela em C n fatorial n v de conv a 1. Então aqui vamos permitir conjuntos diferentes. Conv a n. Conv de AI é o menor conjunto, corpo convexo contendo o conjunto AI. Esse teorema é dos anos 80 do século passado, mas não saiu do nada. Existem versões anteriores, mas antes de passar a página, aparentemente, ou pelo menos pelo que me foi contado, os membros dos seminários pesquisadores começaram a olhar quais eram as propriedades do número genérico de soluções. Esqueci de falar o que é genérico.
Para quase toda a escolha dos valores dos coeficientes, o número é esse. Pode cair, se a gente considerar só o número de soluções isoladas. Se considerarmos soluções degeneradas com casos onde tenha um número infinito de soluções, o lugar geométrico onde isso acontece tem medida zero. Então, vocês também podem, usando qualquer distribuição de probabilidade razoável, dizer que isso é a média do número de soluções. Algumas das propriedades eram as propriedades do volume misto, e isso foi reconhecido por um antigo professor do segundo grau que conhecia matemática clássica do início do século XX. E que teria conectado isso com teria conectado esse resultado com a teoria clássica geométrica convexa. Mas o teorema é um pouquinho mais complicado. Depois dessa observação, tem, acho que, umas 4 páginas bem densas com 2 teoremas. É um artigo fantástico de se ler, principalmente porque é curtinho e porque para ler isso vocês precisam ter alguma vaga noção apenas de séries de Laurent. A prova dada é elementar. Antes de Bernstein, teve um caso provado por Kushnirenko um pouquinho antes, que é o caso onde A1 igual a 2 igual a N. E nesse caso, o número genérico era fatorial N vezes volume de A. No século anterior, se não me engano, por volta de 1830, o caso de n igual a 2 foi descoberto. Ou seja, dados 2 polinômios com o mesmo suporte, vocês podem desenhar no plano inteiro o suporte e o número de soluções é metade da área. Não, ou 2 vezes a área, 2 vezes a área. E é claro, o caso mais antigo vem do trabalho de Isaac Newton, que ao considerar polinômios, se o polinômio tem o termo de menor ordem x elevado a A e o de maior ordem x elevado a B, ele tratou isso como um polinômio de grau B menos A. E, de fato, isso é a primeira raiz. Se vocês quiserem pensar como um polinômio clássico, a primeira raiz é 0 com multiplicidade de A. Isso não precisa ser calculado porque está na cara. O interessante nesse caso, esses teoremas aqui de cima são muito mais fortes do que o teorema de Bézout. O teorema de Bézout diz que o número genérico de soluções é o produto dos graus, que é sempre maior do que esse valor. Agora, como podem 2 teoremas corretos dar resultados diferentes? A resposta é que quando se fala de número genérico, no caso de Bézout, não são expressões assim. São expressões onde A é o conjunto de todos os A, tais que somatório dos AJ é menor ou igual do que o grau. E o número genérico tem muitos mais coeficientes.
esses polinômios são um espaço de dimensão pequena dentro do espaço de polinômios considerados pela geometria algébrica do século XVIII e XIX. Tá bom, e XX. Mas aqui eu acho que eu preciso acelerar, então não vou falar de A discriminantes ou A resultantes. Isso são superfícies onde os sistemas de polinômios têm um sistema de n mais um polinômios tem uma raiz comum, ou o que eu falei resultante, ou um sistema de n polinômios em dimensão n tem uma solução degenerada. São conjuntos que são interessantes de se estudar e que, no caso esparso, dependem desses objetos que também estão relacionados ao volume misto. A maneira de se estimar o grau dessas superfícies é via volume misto. Tudo o que eu falei agora envolve conjuntos convexos e números complexos. Agora eu vou passar para uma manifestação do volume mixto envolvendo números reais. Então vamos apagar aqui. E agora vou citar um teorema que aparece num artigo de Vitale, mas é mais antigo. Se aplica a polinômios reais, seja R medida de probabilidade em Rn, e vamos pedir uma hipótese técnica. A hipótese técnica é que o valor esperado da norma de um vetor aleatório, quando é nessa medida, seja finita. Isso é uma variável aleatória com norma esperada finita. Então, com essa condição, o valor esperado do módulo do determinante da matriz com linhas R1 até Rn é igual a fatorial n volume de um certo corpo convexo C. Aqui eu tenho que pedir que as R1 até Rn tenham a mesma distribuição de probabilidade e, além disso, sejam independentes. A sigla IID quer dizer independently identically distributed. Então, o primeiro I é relevante aqui porque eu já falei qual era a distribuição, mas são independentes. Então, nesse caso, o volume é C, e C é o corpo convexo. Eu falei para vocês que um corpo convexo é uma interseção de hiperplanos. Isso quer dizer que para qualquer direção que vocês escolherem, em algum lugar, porque o corpo é finito, em algum lugar vai bater no hiperplano mais próximo que contém esse objeto. Então podemos representar o corpo convexo com uma função suporte
função suporte, que vamos chamar de H, e H é uma função de Sn-1 em R. Vou botar aqui o C. Então, isso aqui é o máximo. Se eu pego aqui um vetor unitário, máximo de um x, onde x está em C. Bom, até agora eu escrevi só as hipóteses e uma fórmula, mas eu vou dizer quem é HU, HZ com HZ de U é o valor esperado por uma distribuição de probabilidade. Não é soma aqui, é valor esperado de H0R. Então, R é uma variável aleatória. O intervalo 0R é um conjunto convexo aleatório. Seria um corpo convexo se tivesse interior. É o limite de corpos convexos. Então, vamos aceitar isso daqui e olhar para a função suporte desse convexo, que é uma função aleatória, e aplicar isso a U. E esse é o teorema, que é um caso geral de um teorema de W Weil. Existem muitos Weil na matemática. Esse Wolfgang Weil não é o de Bourbaki, não é o da mecânica quântica. Sejam agora R1 até Rn medidas de probabilidade em Rn. Vou botar aqui 3 pontinhos para essa mesma hipótese. Tá? Média finita. Então, o valor esperado para Ri na medida Ri independentes do determinante, do módulo do determinante da matriz de linhas R1 e Rn, vem a ser N volume misto de Z1, Zn, e agora o H de Zi de U é exatamente o valor esperado com R na iésima medida do H0RI calculado em U. Então aí temos um valor esperado de um determinante no caso de uma expressão real. E tínhamos em certo momento a esperança de utilizar isso daí para entender direito e generalizar um teorema sobre o número esperado de números reais de polinômios a coeficientes reais. No caso real não temos número genérico, não existe, mas existe um número médio quando se dá aos polinômios a coeficientes reais uma distribuição de probabilidade adequada. O teorema de Bézout, no caso complexo, diz produto dos graus.
um teorema dos anos 90 por Mike Shub e Steve Smale diz, no caso real, com uma certa distribuição de probabilidade devida não a esse Weyl, mas ao outro, a Hermann Weyl, diz raiz quadrada do produto dos graus. Será que conseguiria-se uma raiz quadrada do volume misto? Mas aqui, olhem só que estranho, não é uma raiz quadrada do volume misto, é um volume misto de uma coisa que é diferente. Lá é o suporte, são o fecho convexo do conjunto dos expoentes que aparecem na expressão. Aqui é outra coisa, não é nem discreta, é uma coisa um pouco arredondada muitas vezes. Então, bom, daí não saiu muita coisa. Saíram alguns papers, alguns resultados e, na verdade, a generalização do teorema da raiz quadrada do produto, a única que eu posso propor, por enquanto, utiliza uma noção de produto de espaços. Então é possível calcular uma potência de um espaço e calcular o número esperado de soluções para a potência de um espaço. E aí, se elevamos o espaço à potência D, o número esperado de soluções numa certa região é elevado à potência raiz de D. Então isso é o que temos por enquanto. Uma outra manifestação do volume misto é na hora de calcular o volume misto. Não é uma conta fácil. Há desde os anos 80 e principalmente 90 tem havido uma série de artigos e de métodos para tentar calcular ou estimar a complexidade de calcular volume misto de polítopos definidos por pontos inteiros. E nesse processo aparece, bom, tem várias ideias, mas no meu caso o que apareceu no meio do algoritmo, quando eu fui estimar o custo do algoritmo, eram expressões parecidas com essas daqui. Antigamente se chamavam de Kermas integrale. Ao invés de ter aqui um único A, bom, aparece cada um dos suportes. Em particular, isso daqui, quando vocês têm suportes diferentes, é um objeto que é análogo à área. Então, a área é obtida do volume exatamente por esse processo. Se partimos de uma tupla de corpos convexos diferentes, podemos fazer o mesmo processo e isso parece como uma área mista e, de fato, superfície mista, isso foi inventado nos anos 30 ou 40 por Alexandrov. É um objeto matemático que já existia e que aparece nas estimativas de complexidade. Se isso é inelutável, se é possível se livrar desses objetos ou não, eu não sei. Então, como última manifestação, eu coloco algo que eu considero talvez uma provocação, mas uma classe de convexidade. Para fazer contas com números inteiros, a complexidade é medida em termos do número de bits da entrada. Para fazer contas com números reais, a complexidade é medida às vezes em função de alguma outra função real da entrada, e mais da quantidade de coeficientes. No caso de se fazer contas
com corpos convexos, talvez a complexidade precise ser estimada em função de volumes mistos, onde seja necessário introduzir esferas no meio. Por que necessário? Bom, eu apaguei o motivo por conta da desigualdade de isoperimétrico ou Brun-Minkowski, porque tínhamos um sinal maior ou igual e não menor ou igual. Menor ou igual, isso daí seria trivial. Maior ou igual é um custo não trivial a se pagar e então talvez fosse necessário ter uma classe de complexidade de tempo Kermas integral. E então deixo então isso como uma possibilidade. O título desta palestra foi título de um mini workshop que eu organizei durante uma conferência. Então existem muitas outras manifestações de volume misto em outras áreas da matemática ou em áreas relacionadas à matemática, como economia, matemática e teoria de jogos, que eu não mencionei, nem dá para mencionar nesta curta palestra. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado. E ainda posso aceitar perguntas assim que... Perguntas? Você considerou quase todas as vezes corpos convexos e conjuntos convexos. Se tirar essa propriedade e tentar calcular o volume de um objeto geométrico mais geral, é muito mais difícil? Sim. Sim, acho que é provavelmente infinitamente mais difícil. O fato de ser convexo ajuda muito, porque podemos somar corpos convexos e fazer combinações lineares de corpos convexos. Então é como se fosse um número, só que é diferente. Se tiramos a hipótese... Mas não teria uma forma de decompor esses corpos não convexos para corpos convexos e aí aplicar a teoria? Não existe maneira óbvia. Se for uma função, você pode querer somar uma função convexa com uma côncava ou fazer alguma coisa desse tipo, mas não em geral. Certo? Então, agradeço pela atenção.